nada mais de sacanagem. Só no chat aí, que depois você pega a transcrição e dá uma lida, tá? Isso aí, já começou, ó. Já podemos começar. Isso aí, Larissa, pode ir. Mete bronca. Depois vai no atendimento, mas eu não entendi nada. Vai ser. Uhum. Meu povo, olha só. Provavelmente, a gente encerra hoje o assunto de cálculo estequiométrico, e aí, na semana que vem, a gente vai fazer uma avaliação, tá? A avaliação estava programada para daqui 2 semanas, mas eu vou antecipar para a semana que vem, se a gente terminar o assunto hoje. E aí, antecipar. E aí, estudem, tá? Porque não vai ser fácil essa prova, não. Vocês vão conseguir encontrar questão na internet. Eu vou pegar questão aqui de livro meu, aqui que só eu tenho. Perguntem lá o pessoal do terceiro ano como é que foi a provinha deles. Bom, já estão sabendo, né? Notícia rola. Beleza, vai reprovar online. Isso aí. Cuidado. Vocês vão poder fazer em casa, tranquilinhos, consultando os coleguinhas, mas vocês não vão achar a prova fácil, não. Bora lá, então. Começando a apresentação aqui, voltando. A gente vai retomar o nosso bate-papo sobre cálculo estequiométrico. Agora, a gente vai trabalhar muito com casos reais, né? O que são casos reais? São casos nos quais a gente se depara no dia a dia, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente não encontra, né, reagentes que são puros. Puros no sentido real da palavra, né? A gente não encontra reagente que é 100% puro. Geralmente, os reagentes que a gente faz a reação têm uma pureza, que a gente chama, né? E aí a gente tem que, na hora de fazer o cálculo estequiométrico, a gente tem que considerar que o reagente está impuro, né? Ou seja, tem que desconsiderar a impureza, né? Eu não posso fazer o cálculo considerando que todos os reagentes são puros. Até agora, a gente trabalhou com cálculo estequiométrico considerando que os reagentes da reação são puros, né? Outro problema que a gente vai começar, né, que a gente vai retomar. A gente pode trabalhar acrescentando reagentes que estão em excesso, né? Por exemplo, vou voltar aqui à situação do sabão, né? Quando a gente vai fazer o sabão, tem que usar gordura e usar soda cáustica, né? Se eu colocar muita gordura e pouca soda cáustica, né, eu vou ter excesso de gordura, eu vou ter um sabão gorduroso. Se eu coloco muita soda cáustica, eu vou ter um sabão que, no final, vai ser muito corrosivo, né? Porque a soda cáustica é corrosiva. Então, eu tenho que saber calcular certinho qual é a quantidade de cada um para não ter excesso de ninguém. Mas, na prática, não é fácil colocar a quantidade exata dos 2 reagentes ou dos 3 reagentes, de modo a reação acontecer de forma a não sobrar ninguém, né? Então, na prática, a gente tem a situação também, além dos reagentes impuros, eu tenho o caso aqui que a gente vai começar, que é o reagente em excesso. Em excesso. E o terceiro caso, real, que é o seguinte: nem sempre uma reação ela acontece de modo a gerar um produto, né, uma quantidade de produto da sua eficiência total, né? Pode ser que, deveria gerar, teoricamente, deveria gerar 100 gramas de um produto, mas gerou só 80, né? A gente disse que o rendimento da reação não foi 100%, né? Se deveria gerar 100 e gerou só 80, o rendimento foi de 80%. Né? Então, a gente tem reações que, na verdade, ocorrem com rendimento abaixo de 100%. Então, a gente vai trabalhar também com outro caso, que é o caso de rendimento. Então, a gente vai tentar hoje trabalhar com esses 3 casos: reagentes puros ou impuros, reagente em excesso e rendimento. Tudo bem? Vamos lá, que tem gente querendo entrar. Por isso que eu esperei um pouquinho, porque sempre tem essa encheção de saco. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo. Já começamos aqui. Vamos lá, então.
começar com reagentes em excesso. E eu vou trabalhar com vocês com exercício, não tem outra forma, tá? Não há outra forma de resolver isso, a não ser fazendo problemas. Então, vamos começar com um caso, né, de reagente em excesso. E o maior problema de cálculo estequiométrico agora, além do que já tem, né, dos problemas que já tem, a gente vai começar a colocar situações diferentes, por isso que eu vou aumentar a complexidade dos problemas, e não só isso, é vocês, depois disso tudo, conseguir identificar de que o problema está falando, né? Agora eu estou falando, ó, a gente vai trabalhar com reagente em excesso, né, um problema de reagente em excesso. Mas, numa situação misturada, né, em questões misturadas, você vai ter que conseguir identificar isso. Vamos lá, primeiro problema. O problema que está na apostila de vocês, tá? Inclusive, diz assim, ó. Em uma das etapas da produção de ácido nítrico, a amônia é queimada sobre telas de platina em presença de ar atmosférico. Essa reação é representada pela equação abaixo. Então, ele dá aqui, ó, amônia, NH3, reagindo com o oxigênio, que é o O2, produzindo 4NO mais 6H2O, né? Amônia, 4 amônia, reagindo com 5 mols de O2, produzindo 4 mols de NO, que é o monóxido de nitrogênio, mais 6 mols de água, né? Então, eu vou reescrever aqui a reação. Reescrevendo a reação. Diego, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se eu escrever na tinta vermelha, é pior para você do que escrever na branca? Sim, sim. Ah, então tá, beleza. É porque toda hora eu tenho que ficar mudando aqui, mas tudo bem, eu mudo, sem problema nenhum. Vamos lá. Então, retomando aqui, ó. 4 mols de NH3, reagindo com 5 mols de O2, produzindo 4 mols de NO, mais 6 mols de água. Escrevendo a reação. Então, primeira etapa do nosso cálculo estequiométrico, que é montar a reação, ele já deu montado. Segunda etapa, que é balancear a equação, ele já deu balanceado, né? Até que ele colocou os coeficientes estequiométricos aqui na frente. Ele diz assim, ó, continuando. Considerando que sejam misturados 150 gramas de NH3, 150 gramas de NH3, com 150 gramas de O2, ele pede. Os reagentes foram misturados em proporções estequiométricas? Misturados em proporção estequiométrica? Bom, e aí eu já vou antecipar para vocês o seguinte, aqui vai um spoiler, né, uma dica interessante, que é o seguinte. Em todos os outros problemas, a gente, ele dava a massa ou o dado de um reagente só e pedia a massa do produto ou de um dos produtos. Aqui não. Aqui ele está dando a massa de 2 componentes ao mesmo tempo, né? Então, aí a dica, o spoiler é o seguinte, desconfia. Porque quando ele dá a massa de 2 ao mesmo tempo, né, quando ele está dando a massa aqui, ó, de 2 ao mesmo tempo, pode ser que um dos dois está em excesso, certo? Então, a dica é essa. Deu o dado de 2 componentes de uma reação ao mesmo tempo, né, de um reagente, por exemplo, desconfia que alguém pode estar em excesso. Então, a gente precisa testar, fazer um teste aqui, primeiro, para descobrir quem está em excesso nessa reação. Como assim quem está em excesso? Será que 150 gramas reage exatamente com 150 gramas O2? Será que alguém aqui não está sobrando nessa história? Né? Será que alguém aqui não foi colocado em excesso? Ou, em outras palavras, alguém foi colocado de forma a faltar também, né? Se alguém está sobrando, é porque alguém está faltando, né? Então, é o caso do sabão lá. Se eu coloco muita soda cáustica, para compensar isso, eu tenho que aumentar a quantidade de gordura, né? Se eu deixar a quantidade de gordura baixa, eu vou estar sobrando soda cáustica e faltando gordura, né? Eu preciso saber aqui se alguém está faltando, em outras palavras, se alguém está sobrando, né? E como é que a gente vai fazer esse teste, né? Primeiro, para descobrir quem está em excesso. Vou fazer aqui um cálculo estequiométrico, assim, ó.
4 mols de amônia, reagem com 5 mols de oxigênio, de O2. Isso aqui eu peguei na reação aqui, ó. Tá? Eu nem estou querendo saber, por enquanto, qual é a massa do produto que foi gerada, nada disso. Eu estou querendo só fazer o teste para saber quem está em excesso. Então, vamos lá. 4 mols de amônia. 4 mols de amônia, vamos lá. A massa molar do nitrogênio é 14, a massa molar do hidrogênio é 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 14 vai dar 17, né? 17 é a massa molar aqui total da amônia. 17 gramas. É a massa de 1 mol. Como são 4 mols, ficaria 4 vezes 17 gramas. 4 vezes 17 gramas reagem com 5 mols de O2. O O2 aqui, ó, cada oxigênio é 16, vezes 2 vai dar 32 gramas. Então, cada mol pesa 32 gramas. Como são 5 mols, 5 vezes 32 gramas. Então, 4 mols de 4 vezes 17 reagem com 5 vezes 32. Fazendo essa continha aqui, ficaria assim, ó, 4 vezes 17 vai dar 68. Então, 68 gramas de amônia reage com 5 vezes 32 de oxigênio. 5 vezes 32, 160. 160 gramas. Então, o que ele quer dizer com isso? Na reação química, se a reação química se processar da forma como está escrita lá em cima, 68 gramas de NH3 reagem com, no máximo, 160 gramas de O2, né? Só que, na prática, ele está colocando 150 gramas de NH3 e 150 gramas de O2. Então, eu vou fazer o seguinte teste, olha. Eu vou colocar assim, ó. Então, se ele reagiu 150 gramas de O2, quantos gramas de amônia serão necessários para reagir com esses 150? Então, ficaria assim, ó, 150 vezes 68 dividido por 160, fazendo a regrinha de 3. Isso vai dar 63,75 gramas de amônia. Qual a interpretação desse dado, então? Olha só. Se eu colocar 68, eu preciso de 160 gramas de oxigênio. Mas como ele está colocando 150 gramas de oxigênio na prática, ele vai precisar X gramas de amônia. X gramas de amônia está dando 63,75 gramas. Mas ele, na prática, está colocando quanto? Ele está colocando 150 gramas. Aí eu pergunto, a amônia foi colocada em quantidade estequiométrica, foi colocada em quantidade que está sobrando, ou foi colocada em quantidade que está faltando? Me responde aí, por favor. Está sobrando. Está sobrando, né? Ó, só reage, nessas condições experimentais, só reage 63,75. Mas, na prática, ele está colocando 150 gramas. Então, está tendo uma sobra aí, né? Está tendo uma sobra de um excesso, né? De 150 menos 63,75. A reação vai acontecer, mas ainda vai acontecer de modo que no meio da reação vai ficar sobrando aqui 150 menos 63,75 e vai dar uma sobra de 86,25. Ou seja, eu vou ter a reação acontecendo com sobra, com excesso de amônia. Professor? Fala. E tem problema que o oxigênio tem 150, sendo que ele seria 160? Não, né? Nenhum problema. Olha só. Na teoria, isso aqui, ó, a reação me disse que 68 gramas reage com, no máximo, 160. Na prática, ele está colocando 150. Ou seja, 150, leia assim, ó, 150 gramas de gordura vai precisar de X gramas de soda. X vai dar 63,75. Então, para reagir 150 gramas de oxigênio, Larissa, precisa não de 150 gramas de amônia, precisa de 63,75. Ele está colocando 150, ou seja, está colocando a mais do que devia.
Ou seja, quem está em excesso na reação, é amônia. E quem é o reagente, que a gente chama de reagente limitante da reação? Quem limita a reação? Pode falar. Não, ela Não, foi. tem uma parada aqui que eu não entendi. Mas a gente só tá vendo que a amônia tá faltando, tá em excesso, porque a gente tá pegando o ponto de vista do oxigênio. Mas se a gente pegar 150 gramas de amônia, a gente vai perceber que tá faltando o oxigênio. Então. Peraí. A sua pergunta é boa, Professor, você fez o teste aí, né? O teste que você fez, você colocou do ponto de vista do oxigênio aí para descobrir quanto de amônia. Vamos fazer o inverso, sem problema nenhum. Boa pergunta, Daniel, boa pergunta. Porque você pode entender melhor essa lógica aí que eu estou falando do excesso. Vamos lá, então. Só aqui mudar. Matar plano de fundo. Cor. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer agora no ponto de vista contrário, inverso. Essa pergunta foi boa. Do ponto de vista contrário, ficaria assim. Só vou repetir aqui essa relação, né? 68 gramas de amônia reage com, no máximo, 160 gramas de O2. Aí, vou colocar aqui, vou inverter agora. Né? Ele disse que também 150 gramas. 150 gramas de amônia vai precisar de Y gramas de oxigênio. Então, Y vai dar 150 vezes 160, dividido por 68. Isso vai dar 352,9 gramas de oxigênio. Então, Daniel, aqui a interpretação é a mesma, porque, olha só, se eu colocar 150 gramas de amônia, que é o que ele está colocando, eu vou precisar de colocar também, aumentar a quantidade de oxigênio para 352, e ele está colocando só 150. Ou seja, está faltando oxigênio. Então, se está faltando oxigênio, eu posso pensar o contrário, está sobrando amônia. Então, está tendo uma sobra de amônia, em compensação, está tendo uma falta de oxigênio. Uma falta em que sentido? Vai reagir o 150 total do oxigênio, todo esse 150 vai ser consumido, vai reagir totalmente, e precisaria de uma quantidade extra, né, de oxigênio para continuar a reação. Mas como ele não está colocando, né, na reação, vai reagir simplesmente os 150 e vai sobrar, como a gente fez o teste inicial, vai sobrar 63,75. A gente diz, então, que essa reação não está acontecendo de forma estequiométrica. Ele não está colocando as massas de forma estequiométrica. Ele está colocando de forma a sobrar alguém e faltar o outro, certo? Então, a pergunta que ele faz aqui na letra A, os reagentes foram misturados em proporções estequiométricas? Está claro que não. Né? Não, por quê? Porque está tendo um excesso de 63,75 gramas de amônia. Ou, em outras palavras, está tendo uma falta ali, né, de mais de 200 gramas de oxigênio, né? Ele está colocando 150 e deveria ter 352. Está tendo uma falta de 252,9 gramas de O2, né? A gente diz que a amônia é o reagente que está em excesso e a gente diz que o oxigênio é o reagente limitante. Por que ele é o reagente limitante? Porque a reação só acontece porque ele que está limitando a reação acontecer. Né? Os 150 gramas é o limite da minha reação. Pode falar. Olha, eu não sei se eu entendi muito direito isso, não. Pessoal, eu não entendi porque o oxigênio é o limitante e não o outro qualquer ali. O que é algo limitante, né? Algo limitante é algo, como está sendo falado, é algo que limita. É algo que chega num ponto e não deixa acontecer mais. Certo? Chegou num ponto, não consigo reagir mais. O que esses testes me mostraram? Esses testes me mostraram que a reação acontece de modo a consumir totalmente os 150 gramas
E quando chega no 150, a reação para de acontecer. Vamos dizer assim, né? Para de acontecer por quê? Porque potencialmente poderia acontecer mais. Poderia acontecer, continuar reagindo, desde que eu colocasse mais oxigênio. Quantos mais de oxigênio eu precisaria colocar? Eu precisaria colocar, além dos 150 que eu estou colocando, eu precisaria colocar mais 202,9 gramas, porque 202 mais 150... Para reagir, 150 de NH3. Isso, né? Isso. Eu precisaria colocar mais oxigênio para reagir, mas eu não estou colocando. O cara parou no 150, ou seja, se ele parou no 150, quem está limitando a reação é o oxigênio. E quem está em excesso é a amônia. Entendeu agora? Você pode repetir ali no final da conta que você fez com a amônia aqui, que deu 63,75? Posso repetir, sim. É o seguinte, não sei se eu vou conseguir apagar aqui, porque eu já salvei. É o seguinte aqui, olha. Eu peguei da relação estequiométrica aqui, ó, que 4 mols de amônia, que é 4 vezes 17, reage com 5 vezes O2, que é 5 vezes 32 gramas. Isso em gramas dá 68 gramas, reagindo com 160 gramas de O2. Aí aqui embaixo do O2, eu coloquei 150 gramas, que é do problema, que é um dado do problema. E aqui foi só uma mera coincidência, tá, pessoal? Ele colocou 150 de amônia igual a 150 de O2. Isso aqui é uma coincidência, tá? Ele poderia colocar qualquer massa aqui aleatoriamente, 1000, né? O outro colocar 0,1, não importa, né? Coincidentemente, ele colocou 150 de cada um. Então, eu coloquei aqui debaixo do O2, ó, eu coloquei 150. E fazendo aqui a regrinha de 3, ó, fazendo a regrinha de 3, eu descubro que X, ou seja, X de quem? X está debaixo de quem? Debaixo de amônia. X é igual a 63,75 gramas de amônia. Mas eu vou lá no problema olhar, na prática ele está colocando 150. E eu descobri aqui na continha que no máximo, o que vai reagir no máximo é 63,75. Se ele está colocando 150 e vai reagir no máximo 63,75, a amônia está sobrando, né? Está tendo um excesso de amônia. Desses 150 gramas, só 63,75 vai reagir. Vai sobrar aí, vai ter uma sobra, né, de 150 que ele colocou, menos 63,75. E vai dar aí, que eu fiz a conta antes, vai dar 86,25 gramas de amônia de sobra. Essa sobra vai continuar no meio reacional, vai continuar no recipiente onde a reação está acontecendo, de modo que vai reagir totalmente os 150 do oxigênio, o 150 do oxigênio vai ser totalmente consumido, e parte da amônia vai ser consumida. Que parte? 63,75. E vai sobrar 86,25. Tá? A gente diz, então, que a amônia é o que está em excesso, e o oxigênio é o que limita a reação. Porque se eu continuar colocando oxigênio, a reação vai continuar. Porque eu tenho ainda potencial da amônia reagir ainda. Eu tenho amônia disponível ainda para reagir. Mas não, o cara parou. Se o cara parou, então vai sobrar amônia e vai faltar oxigênio. Beleza? E isso não estraga a reação, não? Não interfere não em estraga. nada? Não interfere em nada. Vai produzir aqui, vai gerar os produtos, sem problema nenhum, né? Só que na reação, lá, vamos dizer assim, né, lá no frasco, eu vou ter 3 componentes. Eu vou ter o NO que produziu, vou ter a água que produziu, e vou ter o que lá dentro? Sobra de amônia. Certo? Vou ter sobra de amônia. O oxigênio aqui foi embora, foi totalmente consumido. Tá? Mas aí, no caso, tipo, da produção do sabão, sabe? Se colocar, por exemplo, óleo em excesso, não vai dar certo. Lógico, vai. Eu vou ter um sabão... Você está falando desse específico, né? Que não teria problema. Sim. Não teria problema, sim, entre aspas, né? Eu estou dizendo. A reação vai acontecer do mesmo jeito. Só que vai acontecer de modo que, no final, o cara vai ter que, vamos supor, o cara vai ter que separar o produto gerado. Ele vai ter um problema, né? Por que ele vai ter um problema? Ele vai ter lá amônia no meio, ele vai ter que dar um jeito de tirar, né? Então, assim, na prática, lógico que tem problema, né? Mas isso não é o impeditivo para a reação acontecer. A reação vai acontecer, tá bom? Tá.
Isso tudo, pessoal, esse teste aqui é importante porque muitas questões, né, elas vão te pedir, né, para fazer o cálculo estequiométrico, não necessariamente te forçar a fazer esse teste inicial. Eu estou fazendo esse teste inicial porque a letra A está pedindo, mas não necessariamente a questão vai pedir para você ver quem está em excesso. E se você faz o cálculo não fazendo esse teste, para descobrir quem está em excesso, o que vai acontecer? Vamos supor que ele pergunte qual é a massa de um produto gerado. Não sei se tem essa... Ah, tem, a letra B, ó. Vamos lá, seria a letra B. Se você usa uma massa, pega aqui uma massa qualquer, né? Vamos supor, vou pegar a massa de amônia, para descobrir quanto de produto foi gerado. E aí eu não faço o teste e não vejo quem está em excesso. Veja, eu sei que vai reagir só 63,75. Se eu colocar para fazer um cálculo estequiométrico para ver quanto de produto vai ser gerado, se eu pegar a massa de 150, eu vou estar errando totalmente no cálculo. Né? Por quê? Porque eu estou usando uma massa total para fazer o cálculo, e não a massa do que realmente vai reagir. E aí eu vou descobrir uma massa maior do produto do que deveria ser. Então, eu vou estar cometendo um erro gravíssimo. Né? Então, vamos lá. Letra B. Letra B diz assim, ó, para ficar mais claro o que eu estou falando agora. Letra B diz assim, qual é a massa em gramas do NO? Quem é o NO na minha reação? É o produto, né? Qual é a massa do NO formado nessas condições? E agora, né? Qual é a massa do produto gerado nessa reação? Então, repetindo aqui, ficaria assim, ó, 4NH3 mais 5 de O2, gerando 4 de NO mais 6 de água. Perceba que agora ele quer saber a massa de um determinado produto. A gente volta na estaca zero. Que estaca zero? Volta nos cálculos que a gente estava fazendo antes. O mesmo modelo que a gente estava fazendo antes. Ele dá a massa de um determinado reagente e pede a massa do produto. Só que qual é o grande detalhe agora? O grande detalhe é que ele dá a massa aqui do reagente de 2 reagentes. E a pergunta que eu faço agora, qual dos 2 que eu vou usar? Eu posso usar qualquer uma das 2 massas para ver quanto de produto foi gerado? Eu posso relacionar O2 ou posso relacionar amônia? Acho que você tem que usar amônia, né? Mas qual massa de amônia? 150? Rapaz. Eu acho que deveria usar o O2, por ele ser o limitante da reação. Perfeito, perfeito, é isso aí. Na verdade, eu posso usar os 2. Eu posso usar os 2. Desde que eu faça esse teste inicial. Por quê? Porque pelo teste inicial eu descobri que não vai reagir 150 gramas de amônia, vai reagir 63,75 gramas. Então eu posso agora usar os 2. Né? Ou eu uso os 2 usando realmente a massa daquele que vai reagir, ou, que é mais fácil, usar a massa do reagente limitante. Que é esse cara aqui, eu tenho certeza que vai reagir tudo. Então, é melhor eu pegar a massa do reagente limitante, ou, de novo, desculpa, eu posso também pegar a massa, desde que eu não considere a massa total do cara que tem excesso. Porque se eu considerar isso aqui, ó, eu vou errar meu cálculo. Né? Meu cálculo vai sair todo errado. Tudo bem? Foi claro aí? Então, continuando o cálculo, então, vamos usar aqui o oxigênio, que é o meu reagente limitante. Né? Qual é a relação entre os dois aqui? Ó? 5 mols de O2 reage produzindo 4 mols do NO. Agora eu mudei a minha relação. Né? A letra A foi só para testar, para saber quem tem excesso. Né? Quanto que dá 5 mols de O2? Né? A gente já calculou aqui em gramas. 5 mols de O2 em gramas, aqui vai dar 5 vezes 32, que vai dar 160 gramas. 160 gramas. Deixa eu abrir mais o slide, porque vai ficar muito curtinho aqui. Nossa, estou com tremedeira. Vamos lá, só repetindo aqui, ó.
5 mols de O2 produz 4 mols de NO. Agora eu vou converter isso aqui, O2, em gramas, né, 5 vezes o 32 aqui, que vai dar 160 gramas, né, já multiplicado por 5, né? E o nitrogênio com oxigênio aqui vai dar 14 mais 16. Isso aqui, a fórmula do composto todo vai dar 30, né? 30 gramas. Vezes 4, né? 30 vezes 4, que vai dar 120 gramas, fazendo a relação estequiométrica, né? Então, 160 gramas de O2 produz 120 mols de O2. Nós descobrimos que quem está em excesso é amônia. Usando agora o dado experimental dele, que ele está no experimento, ele está colocando 150 gramas de O2, 150 gramas de O2, X vai ser igual a 150, ou simplifica se quiser, né? Aqui não posso simplificar não, desculpa. 150 vezes 120 dividido por 160. Isso vai dar, resposta, né? 112,5 gramas de NO. Então, letra B, ele pergunta, qual é a massa do NO nessas condições? Qual é a massa de NO formada? A massa de NO formada é 112,5 gramas. Beleza? E essa letra árabe aí, Fabiano? Como é que é? Essa letra árabe aí. Qual árabe? Essa? É? Ah, letra especial, cara, de médico, é bonito. Letra de doutor, cara, de doutor. A massa de NO formada é 112,5 gramas, ok? Então, enfatizo aqui, pessoal. Voltando aqui, quando o cara dá massa de 2 componentes ao mesmo tempo, pezinho atrás, alguém está em excesso. Alguém está em excesso. E como é que eu descubro quem está em excesso? Eu descubro quem está em excesso, ou quem está faltando, enfim, né? Eu descubro quem está em excesso ou quem está faltando, quem é reagente limitante, fazendo o teste. Eu preciso, antes de começar o cálculo estequiométrico propriamente dito, eu preciso fazer o teste. Então, antes, a gente não tinha esse teste para fazer, né? Agora a gente tem que fazer esse teste, né? O problema entrou num nível de complexidade ainda maior, né? Eu preciso fazer o teste para descobrir quem está em excesso. Só assim, descobrindo quem está em excesso, é que a gente vai conseguir continuar o cálculo estequiométrico. Não dá para fazer o cálculo estequiométrico sem antes fazer o teste. Né? Por quê? Porque você tem 50% de chance de errar. Por que 50% de errar? Porque se você tem 2 massas, se você pegar uma das duas, e uma das duas é do reagente em excesso, você vai errar o seu cálculo estequiométrico. Entendeu a lógica aí? Do reagente em excesso? Aí, letra C, ó. Há algum reagente em excesso? Já respondemos isso lá na letra A. Lógico que há um reagente em excesso. Em caso afirmativo, determine a massa do excesso. Quem é o reagente em excesso? O reagente em excesso é a amônia. Né? Nós já descobrimos isso lá no cálculo da letra A. Quantos gramas dele que está em excesso? 86,25 gramas que está sobrando. Beleza? Já respondido também a letra C. Então, com o teste aí que a gente fez, para descobrir quem está em excesso, nós resolvemos praticamente todas as outras questões. Entendido? Posso prosseguir? Beleza. Muito bom. Vamos para o outro, então, para confundir mais a cabeça de vocês. Agora, eu vou fazer problemas que envolvem pureza. Pureza. O que seria isso? Como eu disse, olha, eu tenho lá, por exemplo, uma rocha ali da região de Itaoca, à base de carbonato de cálcio, a famosa calcita, que é um mineral. Não é calcinha, não, é calcita. A calcita é um mineral que contém uma substância chamada carbonato de cálcio, que é um sal, carbonato de cálcio. Mas será que a rocha que tem lá em Itaoca é 100% de carbonato de cálcio? Obviamente não. A natureza não é tão
vamos dizer assim, ela é perfeita, mas não é tão perfeita assim no sentido de ter um mineral 100% puro, né? Ali naquela calcita, eu tenho outros minerais ali incrustados ali no meio, que não são da calcita, né? Que não são do carbonato, que não é propriamente carbonato de cálcio. Eu posso ter impurezas ali, né? Por exemplo, sílica, por exemplo, o próprio carbonato de magnésio, que vão colocar, não é o interesse de uma determinada indústria, não é o interesse de uma determinada reação química, né? E aí, vamos supor que eu tenha ali, vamos dizer, 80% de pureza, né, nessa calcita. O que quero dizer com isso? Que, supondo que eu tenha uma massa de 100 gramas de calcita, né, 80 gramas é de carbonato de cálcio, e os outros 20 gramas a gente chama de impureza. A gente chama de impureza. E aí, qual é o detalhe, né? Se a gente faz uma reação química, a gente faz um cálculo estequiométrico, as impurezas, elas não reagem, né? O que reage é o que está puro, né? Eu preciso considerar, na hora de realizar o cálculo, eu preciso considerar essa impureza, tá? Então, a gente vai fazer um cálculo estequiométrico agora, né, envolvendo reação e tudo mais, no qual o dado está sendo colocado na forma de pureza. Vamos lá. E diz o seguinte, ó, o HF, que é o ácido fluorídrico, é obtido a partir da fluorita, que é o CaF2, que é o fluoreto de cálcio, segundo a reação equacionada a seguir. Então, ele dá aqui, ó, CaF2 mais H2SO4, que é o ácido sulfúrico, gerando CaSO4 mais 2GHF. Né? Então, vou reescrever a reação aqui no próximo slide. Ficaria assim, ó. CaF2 mais H2SO4, produzindo CaSO4 mais 2GHF. Pelo jeito, a reação está balanceada, já que ele colocou números na frente, né? Vamos só conferir? Um cálcio, dois hidrogênios, dois hidrogênios. E aí, aqui ele dá aqui a amostra, né, da fluorita, né, que é o mineral, né, que contém o fluoreto de cálcio, né? Aí ele fala assim, ó, qual é a massa de HF? 78% de pureza. Então ele fala, ó, que a fluorita, 500 gramas da fluorita, tem 78% de pureza. 78% de pureza. Qual é o grande erro aqui, né? O grande erro comum é o seguinte, é você, por exemplo, considerar que os 500 gramas da fluorita que ele está colocando, fluorita, os 500 gramas, na verdade, é do CaF2, que ele disse no texto aqui, ó. A fluorita que contém o CaF2, mas qual é o problema, né? O problema é que ele afirma que a pureza não é de 100%, né? Se a pureza não é de 100%, o que a gente precisa fazer antes? Alguém pode me ajudar aí? Abrir o microfone e me ajudar? Multiplicar os 500 por 0,78 para descobrir quantos gramas são puros. Exatamente. Então, antes de começar o cálculo, a gente precisa considerar o que é puro desses 500 gramas. Calma aí, né? professor, só para entender melhor aqui. Esses tem 78% de pureza. Os outros 22% é o quê? Sílica? 22% é impureza, né? Vamos ver assim, né? Lixo? É uma impureza, Daniel, que não reage com ácido sulfúrico. Ele está dizendo o seguinte, ó, a obtenção do HF, que é o ácido fluorídrico, ela precisa reagir, aqui eu preciso reagir o fluoreto de cálcio, que está contido na fluorita, mais H2SO4. Essa impureza, que pode ser outras coisas contidas no mineral, sílica, óxido de ferro, não importa o que é, essa impureza, ela não reage com H2SO4 e, portanto, por motivo óbvio, né, aqui, ó, sílica, ferro, não tem flúor aqui, né? Não vai produzir HF nunca,
né? Então, ou seja, os 22% ali são 22% de coisas, de impurezas que não vão participar da minha reação. Se não vão participar, eu não posso considerar no cálculo estequiométrico, né? Então, eu tenho que fazer a seguinte continha assim, ó, 500 gramas corresponde a 100%. 100% seria o quê? Pureza mais impureza. Eu quero saber quantos gramas corresponde aos 78%. Acho que foi o Eduardo que falou aí, né? É 0,78 vezes 500, né? 0,78 vezes 500, que vai dar 390. X igual a 390. Interpretação. 390 gramas seria o quê? Seria só de fluoreto de cálcio. Tá? Só de fluoreto de cálcio. Tem um retardatário aí. Tem um Nossa Senhora. Boa tarde, André. Chegou cedo. Cedaço para amanhã. Vamos lá. Entenderam aí o cálculo que eu fiz para a gente continuar o raciocínio? Sim ou não? Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha rapidinho e já volto. Pode falar mal de mim enquanto isso. Eu vou beber veneno porque ela não me quer. Diz André que perdeu o ônibus. Beber veneno. A Mariana cerveja diz Maria o com que café. bebe. Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo. Só vim falar aqui que o Daniel Os me dois baniu ao do mesmo grupo. tempo. A Mariana nem bebe Deus café. me livre, eu tenho medo. O homem quando leva O Pedro. fica descadeiro. Oi, Pedro. Tem Daniel de outro grupo aí que falaram aí? Que Eu não tô aqui, ó, Pedro vendo? Kramer. Você Cadê? me baniu do grupo, estou muito chateado. Pra caralho. Por que eu não Meu Deus, eu tô vendo com nada? tanta fome, mas tanta fome. Acabei de comer um pãozinho. Ah, voltou. Pô, tem ninguém falando mal de mim, que pena. Ah, tá falando sim. Vamos lá, pessoal. Acho que a minha glicose baixou aqui, que eu tô na tremedeira do caramba. E nem bebi ontem. É a idade. Aí tem outro nome, mas não pode falar que tá gravando. Não. Qual o problema? Nenhum problema. Vamos lá, olha só. Então, esse cálculo inicial, né, nem é cálculo estequiométrico isso, né? Isso é um cálculo só para determinar quantos gramas efetivamente, né? Já mudou a caneta para vermelho. Quantos gramas do reagente efetivamente vai reagir? Não é 500 gramas. Não é 500 gramas. É 390 gramas. Agora eu posso prosseguir o cálculo, né? Vamos voltar aqui ao problema, né? Ele quer saber qual é a massa de HF, aqui ó, massa de HF, que vai ser gerada, considerando aqui, né, a massa de 578% de pureza, né? Então, eu descobri não, eu sei agora que eu preciso fazer uma relação entre esse componente e o HF, né? A relação estequiométrica entre os dois é de 1 para 2, ó, 1 para 2. Então, vamos fazer um cálculo estequiométrico agora, né? Que não muda nada em relação aos anteriores. Continua a mesma coisa. Deixa eu abrir mais um slide aqui. Nossa. Vamos lá, então. Qual é a relação estequiométrica? Ó, 1 mol de fluoreto de cálcio, pela reação química, produz 2 mols de HF. 2 mols de HF. Sempre tirar a relação em mols primeiro, que é mais interessante, né? Agora, como ele quer relacionar gramas com gramas, então vamos transformar, ó, isso aqui em gramas e o outro do outro lado em gramas também, né? Então, o cálcio na tabela periódica é 40. O flúor, alguém me ajuda aí que eu estou sem tabela? Qual é a massa molar, que eu não lembro? No problema tá dando 16. Ah, já deu, né?
Eu nem percebi. Desculpa. Então, vamos lá, 16. Então, ficaria 2 vezes 16? Tem certeza disso? Ou 19, um dos dois. 19, 16 é o oxigênio. Desculpa. Nada. Vamos lá, 19. 2 vezes 19 vezes 2, que dá 38, né? 38 com mais 40, que dá 78. Então, 78 gramas, 2 mol de HF. Hidrogênio vale 1, o flúor a gente sabe que vale 19, 1 mais 19 dá 20, né? 2 vezes 20, que vai dar 40, já multiplicando. Tudo bem? Então, ó, 78 gramas de fluoreto de cálcio, pela reação química, produz 40 gramas de HF. Mas ele não está colocando os 78 gramas. Ele está colocando 78% de 500, né, que a gente calculou aqui embaixo, que vale 390. Né? Então, ó, 390 de quem? Fluoreto de cálcio. Então, 390 debaixo do fluoreto de cálcio, X, achei minha resposta. X vai ser 390 vezes 40, dividido por 78, que vai dar 200 gramas. Então, se ele colocar lá aquela massa, ele vai produzir 200 gramas de CaF2. Opa, CaF2 não, tá doido? De HF, né, de ácido fluorídrico, que é o produto. Resposta, então, lá, letra D de dado ali, né? 200 gramas. Com certeza, como é uma questão objetiva, com certeza, aqui tem uma pegadinha, né? Ele colocou aqui uma resposta, provavelmente vai ter uma resposta se você usasse, ao invés dos 390 gramas, usasse os 500 gramas. Provavelmente está na letra A ali, prontinha para você marcar, né? Para você cair na rasteira dele. Tudo bem? Tem certeza que é só isso, Fabielle? Impossível. Como assim, só isso? Não, é porque é Tá só fácil? multiplicar a porcentagem que ele deu pela... Só isso, para, Fabielle. Tá fácil? Duvido. Thaís? Eu achei Isso, muito cara. difícil. Eu achei muito difícil. Você poderia botar um pouquinho mais fácil na Eu prova. acho que eu não entendi, não. Tá bom. Já entregaram aí. Só lamento. Olha só. Alguma pergunta aqui, então? Vamos continuar aqui. Vamos mudar a forma de resolver pureza. Por que mudar, né? Porque tem 2 situações que podem acontecer. Primeiro, ele dá a pureza de um determinado... Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aquela parada que coloca na água para tirar o ouro, eu esqueci o nome. Mercúrio. Mercúrio. Tem como fazer uma pergunta em cima disso? 70, igual você fez ali, vamos pôr 75% de ouro e 20% de mercúrio. Aí, em vez de perguntar do ouro, perguntar do objeto, do elemento que não faz parte da reação, que vai pôr uma substância para tirar o mercúrio. Pode perguntar isso também? Não, pode até perguntar, Diego, só que aí ele precisa te dar a reação química que vai acontecer, entendeu? Sem a reação é impossível fazer o cálculo estequiométrico, tá? Ele precisa te dar a reação. Mas tem como sim, tem como. Aí vai e põe as 2 reações, tanto do ouro com mercúrio, quanto para retirar o mercúrio. Isso aí. Valeu. Valeu. Aqui, só para enfatizar aqui o seguinte, né? Nesse problema, o cara que escreveu a questão, ele deu aqui a massa de um determinado mineral, que é a fluorita, né? E deu a pureza dela. Mas o que é mais comum, na verdade, e o que a gente também usa muito em laboratório, né? Quando a gente faz uma análise química, qual é o objetivo de uma análise química, por exemplo, né? Vamos supor o contrário. Vamos supor que eu tenha uma determinada substância e eu quero, através da reação química, eu não conheço a pureza previamente, eu quero descobrir qual é a pureza.
né? Eu quero descobrir que a pureza de um determinado mineral é de 40% de ferro, ou que é de uma determinada, sei lá, uma determinada madeira tem tantos gramas de carbono, né? Ou uma determinada liga metálica, eu tenho tantos gramas de cobre. Eu preciso saber qual o teor, né? Chama de teor. Qual o teor de pureza de um determinado composto, né? Aí o que a gente faz? A gente vai para o laboratório e faz algumas reações químicas e com base na quantidade de um reagente que foi gasto, né? Para reagir com aquela substância que está contida naquela amostra, eu consigo determinar o percentual de pureza. Então, são duas vertentes aqui diferentes. Uma vertente ele te dá a pureza. Uma outra vertente seria, ele quer saber qual é a pureza do reagente, tá? Então, eu vou fazer um problema agora, do qual ele quer saber qual é o teor, né? Qual é o teor aqui, tá, as alternativas aqui, todas em percentagem, se vocês percebem aí, né? Qual é o teor de pureza de um determinado componente, né? Ao contrário agora, né? A gente vai fazer o problema inverso. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, a porcentagem de óxido de titânio, em um mineral pode ser determinada por meio da seguinte reação. 3 mols de dióxido de titânio, reagindo aqui com trifluoreto de bromo, né, gerando 3 TiF4 mais 2Br2 mais 3O2. Aí ele diz assim, ó, se 12 gramas do minério produzem 0,96 gramas de O2, O2 aqui é o produto, qual é a percentagem aproximada de TiO2 nesse minério? 10, 20, 30, 40 ou 50%. Então, notem aqui qual é a lógica desse problema, né? Ele coloca um mineral para reagir, esse mineral para reagir contém o TiO2, reage, e o TiO2 do minério produz oxigênio. Aí ele vai lá e mede qual a quantidade de oxigênio que foi gerado. E essa quantidade de oxigênio que foi gerado, tá aqui 0,96, vai ser o determinante para a gente descobrir qual é a pureza, né? Aí eu pergunto para vocês, 0,96 gramas só foi gerado, né, porque continha TiO2 no minério, né? Continha TiO2 no minério. Mas não necessariamente 100% do minério é TiO2. Tanto é que as respostas aqui já estão sendo colocadas, ó, no máximo 50%, ó, tá vendo? No máximo 50%. Pode ter até letra A aqui, que é 10%, ó. 10% de pureza, os 90% é de impureza, né? Mas qual é o grau de pureza, né? Como é que eu faço para resolver isso? Alguém tem alguma ideia? Pode abrir o microfone e dar uma dica de como fazer isso? Não? Vamos lá, mentes brilhantes. Futuros Nobels. Ó, pergunta que eu faço, então. Esses 12 gramas que ele coloca no início aqui, ó, 12 gramas, é de TiO2? Todos 12 gramas são de TiO2? Não. Não. 12 gramas é do minério, que contém o TiO2. Então, a gente não vai poder usar esse 12 gramas agora no início do cálculo. A gente vai deixar ele para o final, né, para a gente fazer um comparativo. Esses 0,96 gramas de oxigênio que foi produzido, foram produzidos necessariamente a partir do TiO2. Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo aqui, ó. Reescrevendo a reação, ó. 3 TiO2 mais 4 BrF3, produzindo 3 TiF4 mais 2 Br2 mais oxigênio, que é 3O2. Então, a relação estequiométrica aqui, ó, é entre o TiO2 e o O2. Qual é a relação estequiométrica entre os dois? Né? 3 mols de TiO2 produzem
3 mols de O2. Ou 1 para 1, tanto faz, né? Se você quiser simplificar. Aí, em gramas, quanto que dá 1 mol de TiO2, né? E que na tabela periódica, ele não dá aqui a massa molar, do titânio, o oxigênio eu sei que é 16. Se alguém pega a massa molar do titânio, fazendo favor? Massa molar do titânio, que é o TI. Eu estou sem... Não consegui pegar uma tabela periódica. Alguém? 47,8. 47? 48. 48, perfeito. Então, 48, ó. Então, vai ficar assim, ó. A massa de 1 mol vai ficar 32. 32 com mais 48 vai dar 70, 80, não é isso? 32 mais 48 vai dar 80 gramas. Vezes 3, 80 vezes 3, 240 gramas, já multiplicando. 240 gramas produz 3 mol de O2. 3 mol de O2, isso vai dar... cada mol de O2 é 16 vezes 2, que dá 32. 32 vezes 3, que dá 96, já multiplicando direto também. Né? Então, ó, 240 gramas de TiO2 reage produzindo 96 gramas de O2. Isso dado pela reação química. Né? Fixo. Aí ele diz no meu problema que foram gerados quantos? Ó, 0,96. Olha que número interessante, né? Tudo para facilitar um cálculo na hora do vestibular do Enem, que você não pode usar a calculadora, né? Ó, 96, 0,96 é um múltiplo, né? Isso é igual a x, né? X vai ser igual a... Quanto que vai dar aí? É 10 vezes menos, né? 10 vezes não, 100 vezes, né? 100 vezes menor, né? Vai dar 0,24, é isso? Ou 24, não lembro. Quanto que vai dar essa conta? 0,96 vezes 240, dividido por 96, que vai dar 2,4. 2,4 gramas. De quê? De TiO2. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Me ajudem aí. Para descobrir qual é a percentagem. Aí, professor, posso perguntar uma dúvida aqui rapidão. Eu entendi, o cálculo continua o mesmo, mas agora a lógica que o senhor usou para fazer o cálculo, aí eu me perdi. Tá, God, vamos lá então. Olha só. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar. Deixa eu voltar aqui. Estaca 0. A reação foi dada, a reação está balanceada, certo? E o problema aqui, se você voltar no cabeçalho do problema, ele está dizendo que está gerando aqui, ó, 12 gramas do minério, que não necessariamente é só TiO2, na verdade, aqui é uma questão de interpretação, ó, 12 gramas contém o TiO2, produzem 0,96 gramas de oxigênio. Está aqui, ó, que é o produto da reação. Então, qual é a relação estequiométrica que eu fiz? Eu fiz a relação estequiométrica do TiO2, que está aqui, que é o reagente, com o oxigênio, que é o produto. A relação estequiométrica é 3 mols do TiO2 produzindo 3 mols de O2. Aí eu converti aqui, ó, usando a massa molar, converti cada mol de TiO2 dá... fizemos as contas aqui, não me lembro, dá 40, né? Tá, desculpa, 80 gramas, né? Como é 80 vezes 3, ó, 80 vezes 3, já multipliquei, 3 vezes 80, 240, tá? E 3 mol de O2, quanto que dá? Cada mol de O2 é 32, vezes 3 dá 96. Então, na reação química, 240 gramas de TiO2 produzem 96 gramas de O2. Tudo bem? Aí, o que eu fiz agora? Voltei no problema e peguei esse dado aqui, ó, que é o dado do 0,96, e coloquei debaixo do oxigênio aqui, ó, 0,96 gramas de O2. Então, precisaria quantos de TiO2, né? X. X aqui, fazendo a regra de 3, dá 2,4 gramas de TiO2. Aqui vai aqui uma dica também. Qual é a dica? Se eu chego aqui no cálculo e encontro uma massa, por exemplo, de 13 gramas de TiO2, tá certo? Vai estar certo o meu cálculo? Será que vai estar certo? E se não está certo, por quê?
Vamos voltar aqui no problema, ó. 12 gramas é do minério. Tem como dar mais massa de um componente do que a própria massa, que é 100%? Não tem como, né? No máximo que eu vou obter aqui seria 12 gramas, né? O máximo. Então, se eu faço um cálculo desse, chego aqui no final, encontro uma massa aqui, por exemplo, maior que 12 gramas, pode voltar e fazer de novo, porque o cálculo está errado, né? Por quê? O que eu vou fazer agora, Fibode? Ó, 12 gramas, que é do minério, 12 gramas do minério, corresponde a 100%. É tudo, né? Mas pela reação química que ele fez aqui, ó, que ele obteve oxigênio, ele descobriu que desses 12 gramas, só 2,4 gramas é de TiO2. Então, 12 gramas é 100%, 2,4 gramas seria a tal da pureza que ele falou, né? A pureza, então, ou teor, tanto faz, 2,4 vezes 100, dividido por 12, isso vai dar exatamente 20%. Resposta final. Ou seja, o minério tem uma pureza de 20% de TiO2. 20% de TiO2. Os outros 80% são outras coisas que não interessam, tá bom? Então, aqui a alternativa, letra B de bola. 20%. De novo, esses 12 gramas aqui, ó. Esses 12 gramas, tá branco aqui. Esses 12 gramas, eu só vou usar no final do cálculo. Só usei aqui no final do cálculo, ó. 12 gramas. 12 gramas 100%, 2,4. Oi? Volta lá na página de trás, da onde estava o exercício. Ali tá o bagulho que eu fiquei negociado, é porque ele tá falando que reage já o tio ali com um bagulho, em vez de ser o minério. Sim, é porque é o seguinte, no minério, como a gente discutiu antes, tem outras coisas, mas só reage o que tem, só reage aqui com 4-BRF3, só reage o TiO2 contido no minério. Se não tiver TiO2 nenhum contido no minério, lógico, não vai ter reação química nenhuma, o teor vai ser zero. Né? Mas não tem essa alternativa, tá vendo? Se ele está dizendo, perguntando a percentagem, é porque tem uma percentagem, nem que seja pequena, mas tem, né? Porque, de novo, se não tiver nesses 12 gramas de minério, não tiver nada de TiO2, a reação nem vai acontecer e nem vai produzir O2. Se produziu 0,96 gramas de O2, fato, é porque tem TiO2 no minério. Não ia produzir oxigênio se não tivesse TiO2. Tudo bem? Entendi. Beleza. É uma questão muito de interpretação, Daniel, entendeu? A gente tem que estar muito ligado na interpretação e tentar extrair os dados do problema, né? Quando ele fala 12 gramas de uma amostra, 12 gramas de minério, isso não é puro, né? Isso contém a substância de interesse, né? Beleza. Para terminar a aula, então, confundir ainda mais a cabeça de vocês, falamos de excesso, falamos de pureza, agora vamos terminar com rendimento. Rendimento. É uma confusão muito grande de pureza com rendimento. Por que é uma confusão muito grande? Porque tanto pureza como rendimento são dados em percentagem, né? O rendimento de uma reação pode ser de 0 a 100%. O que seria o rendimento? Bom, para vocês entenderem, interpretarem a situação. Né? Eu já falei isso antes. Né? Vamos supor que, teoricamente, na teoria, eu consigo obter, no máximo, 100 gramas de um reagente, né? De um produto, aliás. Na teoria, eu consigo obter 100 gramas. Mas eu vou lá para o laboratório, misturo as coisas, faço a reação e, na prática, eu obtenho, ao invés de 100 gramas, eu obtenho 20 gramas do produto. Né? Ou seja, a minha reação ela não teve um rendimento que eu queria, né? Ela não teve uma eficiência que eu queria. Ela teve uma eficiência muito baixa, né? De quantos por cento? 100 gramas deveria ser o total, mas eu obtive só 20. O rendimento da minha reação, né? O rendimento foi de 20%. Né?
não foi de 100%. Isso aqui chama de rendimento, que seria a eficiência da minha reação, tá? Então, de novo, eu vou colocar problema aqui para a gente tentar resolver. Que é uma questão do Enem, ó, de 2015, que envolvia essa questão do rendimento, tá? Tá bem pequenininho aí o texto, porque, né, mais uma vez, o Enem gosta de colocar bastante texto, né? Vamos ler. Diz assim, ó, o cobre presente nos fios elétricos, instrumentos musicais, é obtido a partir da ustulação do minério calcosita, que é o sulfeto de cobre. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença do oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o oxigênio, produzindo SO2, conforme a equação química. Então, ele dá uma equação química aqui, ó, dizendo, ó, sulfeto de cobre reagindo com oxigênio e aquecimento, né, tem um delta em cima aí, ó, produzindo cobre, que é o que vai ser usado para produzir o fio, né, o fio lá de cobre, os fios elétricos, mais SO2. Então, vou reescrever a reação. Cu2S mais O2, dando 2 cobres mais SO2. Ele já facilitou na sua vida, já balanceou a equação, né, já está balanceado. Muito bem. As massas molares do cobre e enxofre são, respectivamente, cobre 63,5 e enxofre 32. Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80% em gramas, o minério necessário para a obtenção do cobre é igual a... Ele quer saber quantos gramas do minério, né, são necessários, considerando um rendimento de 80%, quantos gramas são necessários? Aqui nesse caso, veja, ele está considerando que o mineral está 100% puro, tá? É uma pureza de 100%. Né? Ele não falou nada de pureza, a gente vai considerar 100%. Ô, Fabielle. Então, fala. Vou te interromper, mas o Luiz Felipe falou que o Wi-Fi dele caiu, tá pedindo para você aceitar ele. Já voltei, já voltei. Ah, bom. Já. Tá bom, beleza, obrigado. Então, voltando aqui, né, pessoal? O problema diz aqui, ó, que o rendimento, ou seja, a eficiência dessa reação é de 80%. Então, vamos começar o cálculo assim, ó. Ele quer obter 16 mols do metal, né? Ele quer obter 16 mols do metal. Quem é o metal aqui, ó? Cobre, né? Ele quer obter 16 mols de cobre. 16 mols de cobre dá quantos gramas, né? Ele falou, a massa molar do cobre é 63,5, então ficaria 16 vezes 63,5, que vai dar 16 vezes 63,5, que vai dar 1.016 gramas. Em outras palavras, ele quer obter 1.016 gramas do metal, do cobre, né? Ele quer saber qual é a massa dessa substância que eu tenho que colocar, sabendo que o rendimento é de 100%. Né? Então, vamos lá. Qual é a relação estequiométrica entre os dois? 1 mol de sulfeto de cobre, 1 mol de sulfeto de cobre, produz 2 mols de cobre. 2 mols de cobre. Como a gente tem aqui uma relação em gramas, vamos tirar tudo em gramas aqui para ficar mais fácil. Ficaria assim, então, cobre 63,5, enxofre 32. Então, ficaria 63,5 vezes 2, mais 32. Isso vai dar 159. 159 gramas, 2 mols de cobre. 2 mols de cobre vai dar 2 vezes 63,5, que é 127 gramas. Muito bem. E aí, o que eu preciso fazer agora? 159 gramas, que é o sulfeto de cobre, produz, no máximo, 127 gramas do cobre. Mas ele quer produzir 1.016 gramas. E aí, o que eu preciso fazer? Me ajudem aí. Regra de 3. Regra de 3. Onde que eu coloco aí em que lugar? Olha a educação, hein? Vamos lá, o que eu preciso fazer? Ó, 159 gramas de sulfeto de cobre
produz 127 gramas de cobre. Fala aí. Aí você põe o 1016 embaixo e o X ali embaixo por 150. 1016 gramas de cobre vai precisar de uma massa Y ou X de sulfeto de cobre. Isso vai dar 1016 vezes 159 dividido por 127. Vai dar 1.272 gramas daqui do X que está de baixo, que é o sulfeto de cobre. Ainda bem que não tem resposta aqui para você marcar, né? 1.272 seria para quê? No rendimento de 100%. Mas o rendimento é de quantos? 80%, né? O rendimento é de 80%. Fazer a conta. Que conta que eu tenho que fazer? Multiplicar por 0,8. Será que é isso? Eu acho que Ou é. 0,80. Será que é? Tem que, E se fizer tem uma que regra de colocar 3, que esse... 1.272 igual a 100, 80% igual a... Não, É para colocar uma sugestão... 73 como 80% e descobrir qual que é o 100, não? Se eu fizer essa continha aqui que me sugeriram, 80 vezes dividido por 100, essa conta aí vai dar 0,8 vezes 1.272. Dá 1.017,6. Tá, aproximadamente 1.018. Tem opção para marcar, letra B, ó. Letra B. Mas está errado isso. Por quê? Porque se o rendimento está sendo aí menor, né? Se o rendimento está menor, eu preciso, na verdade, colocar uma massa maior de sulfeto de cobre, né? Para produzir esses 1.016. Ou seja, a minha regra de 3 é o contrário. Seria assim, ó. 1.272 seria para o rendimento de 80%. Mas eu quero para o rendimento de 100%. X vai ser igual a 100 vezes 1.272 dividido por 0,8. Isso vai dar... Nossa, fiz conta errada aqui. 1.272 dividido por 0,8. Isso vai dar 1.590. Ô, Fabiane. Oi. Você... Letra C. C de casa. Oi, fala. Você pegou 1.272 da reação lá que você colocou com 16 mols, não foi? Que você fez tudo isso. Lá, mas... Na verdade, isso aqui não é para 100%. Ó, eu escrevi errado, ó. Isso aqui, eu fiz a conta aqui, ó. Primeiro, ele tem que obter 16 mols de cobre. 16 mols de cobre dá 1.016 gramas. Tá vendo? 1.016 gramas, que eu fiz aqui em cima. Aí, pela reação, ó, 1.016 gramas foi para o rendimento de 80%. Quem então, falou? O problema, tá aqui, ó. Peraí. 80%. Tá, agora entendi. 80%. 1.016 é para o rendimento de 80%. Então, obviamente, esse 1.272 aqui que eu precisei do reagente ali, do início da reação, foi para 80%. Por isso que eu fiz aqui em cima, ó, 1.272 foi para o rendimento de 80%. 100%, X. X vai ser igual, resolvendo aqui, 1.590 gramas. Alternativa, letra D de ladrão. C de casa. Vitória está perguntando se pode colocar 127 vezes 0,8. Não, claro. 127 vezes 0,8 seria o cálculo inverso, que foi feito antes. Seria assim, ó, 1.272 para um rendimento de 100%. 80% seria X. Né? Isso aqui está errado. Não é a forma que eu tenho que interpretar esse problema. Né? A forma que eu tenho que interpretar o problema é o seguinte, esses 16 mols aqui que ele falou, que eu converti em 1.016 gramas, ele afirmou, ó, considerando que queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%. Então, 1.016 gramas é para o rendimento de 80%.
consequentemente, esses 1.272 gramas também é para o rendimento de 80%. Então, a relação é 1.272 o rendimento de 80, 100 o rendimento X. Então, na verdade, ao invés de multiplicar por 0,8, você tem que dividir por 0,8. É isso. A matemática seria essa. Beleza? Ô, Fabiano, não seria por 0,2, não? 0,2 poderia fazer essa conta, poderia, para você calcular o que você deveria colocar a mais. A mais. Então, é isso que eu estava pensando. Sim, é uma forma de calcular também. O resultado e complemento com os 80%? Perfeito. Também, se você pegar esses 1.272 e complementar com 20%, o raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Beleza. O Fabiano. É um outro caminho possível. Fala. A Vitória Nespoli falou que, no caso, seria... ela estava querendo dizer 159 para 127, e embaixo do 127 ficaria o 0,8, e embaixo do 159 ficaria o X. Peraí. Perdi o raciocínio, peraí. Calma, 159, 127, ok? Não, acho que é 127... Não, 159 para 127 vezes 0,8. Ah, tá, entendi agora. Nem mas passar a eu não informação. Não, entendi, professor, eu acho que na verdade é para, por exemplo, você fazer os 80% virar 100%. E depois fazer essa regra de 3 lá embaixo. Tá. Um caminho aqui seria pegar esse 1.016 aqui, ó. Pegar esse 1.016 inicial aqui e fazer isso para 100% também, né? Isso daria. Ao invés de usar 1.016 aqui, ó, usar o 100% de 1.016 aqui, fazendo a continha, também daria a mesma resposta, né? Ou seja, colocaria, ó, 1.016 seria por rendimento de 80, para 100x, são 100 vezes 1.016 dividido por 80. Ao invés de usar aqui, ó, 1.016, usaria, convertendo, 1.270, aqui, ó, certo? Também é uma forma, Pode falar. Você tem como criar outro slide, porque já tá meio bagunçado esse aí? Porra, que exigência, cara, olha só. O Adonias perguntou se poderia trabalhar com mol e só converter para grama no final. Poderia também, porque o rendimento em mol e o rendimento em massa são proporcionais, sem problema nenhum. Poderia. Também é outro caminho. Notem... Professor, faz um exemplo assim. Vocês estão colocando caminhos possíveis, né? Ele tá ficando muito difícil esse final. Eu tava entendendo até tudo bem, mas depois que começou esse monte de pergunta, ficou impossível. Eu sabia. Ah, eu sabia que você era burro, eu sabia. Não, eu sabia que ia confundir. Por isso que eu vinha 3 aulas fazendo coisas passo a passo. Porque se eu começasse a misturar tudo, aí que vocês vão ficar loucos mesmo. Entendeu? Você pode fazer esse final aí do 127 para 80%, esse negócio aí de novo, fazendo favor? Vamos lá, então. Senti que foi polêmico, gerou polêmica. Vamos lá. Só um minuto que travou aqui o meu coisa aqui. Bora lá, então. Me sugeriram 3 caminhos diferentes aí. Vocês querem que eu siga qual? O certo? O mais do mal. Do mol ficaria assim, ó. Vou voltar aqui. 1 mol desse cara produz 2 desse. Então, vou só mudar aqui a cor da caneta. Voltando, 1 mol de Cu2S produz 2 mols de cobre. Isso é a reação, né? Ele disse que quer produzir 16 mols desse cara, né? 16 mols. Então, 16 mols, 16 mols de cobre e X. X seria 16 vezes 1 dividido por 2, que dá 8 mols, né? 8 mols de Cu2S. 8 mols
de CU2S seria, né, para o rendimento de 80%. Né? Para 100%, X. X vai ser igual a 100 vezes 8, que vai dar 800, ou cortar aqui, né, um zero. 10 vai dar 80. 80 dividido por 8, que vai dar 10 mols. Não é isso? 10 mols de quem? Do CU2S. Mas agora eu preciso em gramas da resposta. Vai ser a única vez que você vai precisar transformar para gramas. Quanto que vale a massa molar do CU2S? Né? Vale 159. Nós calculamos aqui, ó, 159. Então, 1 mol de C2S, na tabela periódica, pesa 159 gramas. A 10 mols, resposta final, Y, que vai dar quantos? Exatamente a mesma resposta, 1.590 gramas. A mesma resposta anterior. Alternativa letra C. Oi? Engraçado que o Fabielle escolhe sempre o caminho mais difícil para confundir a gente. Ele complicou tudo. Você complicou tudo, Fabielle. Você que complicou pensa, tudo, velho. Vocês que pensam. Eu coloco o caminho mais inteligente, mais sagaz, entendeu? Entenderam aí, beleza? É outro caminho possível. É um outro caminho possível, sem problema nenhum. Mas calma aí. Faz o jeito que eu falei lá de multiplicar, de dividir por 0,2 para mim ver como é que fica. Não é dividir por 0,2, não. Não? Não. Ah, você está falando pegar que massa? De 1.272? O 1.200, 1.020 e pouco, não sei. Agora eu não lembro de cabeça, não. O do... Caramba. Não, o que você falou aí foi o seguinte, ó. O que você falou foi o seguinte, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu entendi, né? Inserir mais slide aqui. De transformar para 100%. Tá. Ô, Fabielle. Fala do Top 4. Aí, você podia fazer um favor. Olhar as continhas ajuda a lembrar o raciocínio. Você podia dar esse slide aí para mim depois, né? Claro, depois eu vou salvar isso aqui e colocar lá no Ava. Fica tranquilo. Tá? Não a live. O slide só tá bom. Sim, o slide também. O slide é também. difícil entender essa letra, né? Mas aí você tá querendo demais, né? Você tá pegando o boi. Você começa a escrever com o mouse aqui, aí você vê que era bom para tosse. Tem professor que tá escrevendo com o dedo. Tem professor que não tá nem escrevendo com nada, nem tá dando aula. Pois é, olha aí, ó, olha só que privilégio que você tá tendo nessa hora da manhã aqui de quarta-feira, terça-feira, não sei que dia hoje. Olha só, vamos lá. Diego, você, se eu não me engano, você falou o seguinte, para somar o complemento, né? Para somar um complemento. Uhum. De qualquer forma, eu teria que chegar aqui. Caramba, o slide foi para outro lugar aqui. Eu teria, de toda forma, que fazer um cálculo que eu fiz aqui, que era o de... Ai, que saco. Que era de fazer o cálculo estequiométrico, que no final, aqui, se eu não me engano, a gente obteve 1.272, né? 1.272, você falou, multiplica por 0,2 aí. Isso vai dar 1.272 vezes 0,2. Isso vai dar 254, né? 254 seria o a mais, né? O extra, que eu teria que somar o 1.272. Então, ficaria 1.272 mais 254. 1.200 mais 1.272 vai dar 1.526. 1.526. Está dando diferente o resultado, né? 1.526 gramas. Qual é a resposta mesmo que eu já perdi? 1.590, né? Está dando um pouquinho diferente aí. Será por que está dando? Espera aí. 0,2 vezes 1.272. 0,2 vezes 1.272. Está 254, tá certo. 254 somado ao 1.272, dando 1.526.
Em 1526, não 1590. Eu acho que a gente está cometendo algum erro de matemática aqui, Diego. O Adonis falou que eu acho que a gente não pode fazer essa conta. Fala. A Adonis falou que acha que não daria certo, pois você pegou 20% de 1.272 e não 20% do todo. Infelizmente, a Adonis é um gênio, né? Adonis vem da aula. É verdade. Eu não poderia fazer isso porque daria... Eu só conseguiria fazer esse cálculo se eu soubesse o total. Mas se eu já sei o total, para que fazer essa conta, né? Tá certo. Ó, 1.590, que é a resposta, 1.590, aí eu poderia colocar o 0,2, multiplicar por 0,2, isso daria 1.590 vezes 0,2, dá 318, né? 318 gramas. Ou seja, se eu subtrair, vai dar 1.272 mais 318. Eu acho que a matemática a gente tem que fazer aqui o seguinte, né? Usando a matemática básica, aí seria 1.272 vezes 0,2 mais... Como é que a gente tem que fazer aqui mesmo? Deixa eu só lembrar aqui como é que a gente faz essa conta. Realmente, perguntar para a gente não vai adiantar muita coisa. Eu lembrava disso. Deixa eu ver como é que faz em percentagem isso. 1.272 vezes 0,2 mais x vezes 1.272. Não lembro. Eu não lembro qual é a conta, não. Sinceramente, não lembro. Diego, não dá para fazer essa conta, cara. Por quê? Quem que falou aí que tem que fazer essa conta aqui? Para eu dar parabéns? O Adonis, né? Óbvio. Ô, Adonis, parabéns, cara. Eu não posso, Diego, fazer a conta que você queria, por quê? Porque eu estou fazendo 20% de algo que não é 100%. Esse é o grande problema. Então, eu preciso saber qual é o 100% primeiro. E para saber o 100%, eu já tenho resposta, né? Para que eu vou fazer isso de novo, né? Não faz sentido nenhum fazer essa conta. Então, o 20% de 1.590 aqui dá 318. Se eu somar com 1.272 com 318, vai dar 1.590. Tem uma forma matemática de se fazer isso, Diego, tá? Eu não lembro qual é, mas tem uma forma matemática de fazer o que você está querendo aí. Depois eu vou dar uma estudada de novo e pensar uma forma matemática de elaborar isso, tá, para você. Mas, infelizmente... O nome da forma matemática é regra de 3. Não é regra de 3, não. Isso não é regra de 3, não. Afinal de contas, qual que é a forma da gente chegar na resposta final, então? Que você deu tantas que, assim, eu fiquei completamente... Não, esquece. Isso aqui o Diego tinha me perguntado, eu estava tentando esclarecer a dúvida dele. É essa forma que eu fiz primeiro aqui, ou essa forma que do mol. E eu poderia usar essa forma do mol em qualquer uma ou teria exceções? Cada caso é um caso. Claro. Vai depender dos dados do problema. Vai depender muito dos dados do problema. A gente pode fazer um outro aqui, para a gente, para talvez, envolvendo isso para vocês, para ficar mais claro? Pode? Ó, um outro de rendimento aqui do Enem de 2017, Larissa, para ficar talvez claro isso. O ácido acetil salicílico, de massa molar 180, o ácido salicílico é esse cara aqui, ó. Ácido acetil salicílico. De massa molar 180, é uma molécula orgânica, não importa, só para assustar vocês. É sintetizado a partir da reação do ácido salicílico de massa molar 138, com anidrido acético, usando o ácido fúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, ácido salicílico mais anidrido acético, na presença de ácido fúrico, gera ácido acetil salicílico. Reação facinho de fazer no laboratório, eu já fiz com os alunos de Química Orgânica, tá? Produzi aqui o AS, que é aquele medicamento para dor de cabeça e tudo mais, também um anti-inflamatório. Após a síntese, o AS é purificado, e olha aqui, ó, o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos,
nos quais emprega tipicamente a massa de 500 miligramas dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. Então, 900 mil comprimidos de 500 miligramas cada um, de acordo com a especificação do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, que é o reagente em quilos, que deve ser empregada para produzir o acetil salicílico? Questão do Enem, textão, né? Um texto grande, envolvendo química orgânica, mas isso não vai importar. Vamos tentar resolver isso aqui, né? Ele disse que quer produzir 900 comprimidos, 900 mil comprimidos, e que cada comprimido tem uma massa de 500 miligramas, seja 0,5 gramas. Isso vai dar, então, a metade ali, que é a indústria quer produzir 450 mil gramas de ácido acetil salicílico. Ele quer saber qual é a massa do reagente lá, ácido salicílico, que ele deve colocar, considerando que o rendimento é de 50%. O rendimento é de 50%. O que é rendimento de 50%? Metade, né? Ou seja, produziu a metade do que deveria produzir, né? Tudo bem? Então, qual é a conta que a gente tem que fazer aqui para começar, ó? E aí, Larissa, ó, só lamento, não tem nada de mal aqui, né? Tá vendo que cada problema é um problema diferente? Os dados que ele deu são todos dados em gramas. Ele está pedindo dados em gramas. Não tem nada em mol aqui, né? Ao contrário do anterior, que ele, ó, considerando que queira obter 16 mols do metal, aí começou o problema começando com mol, né? Mas, de novo, poderia resolver por gramas, mesmo dando mols, né? Mesmo dando mols. Né? Esse foi o raciocínio que eu elaborei aqui. Então, vamos lá. Aqui não tem jeito, aqui não tem como fugir de mols, tem que fazer gramas. Ele tem que produzir... Professor, oi? Uma pergunta ali, volta naquela do exercício do Enem lá, da prova do Enem. Qual, dessa do AS mesmo? Ali, por exemplo, se tivesse dado a grama barra mol e tivesse dado muito mais grama tipo assim, 180 gramas por mol e tivesse dado 200, eu conseguiria converter para mol, aí eu conseguiria lidar com mol? Por exemplo, ia dar 1,5 mol, talvez. Você está confundindo aqui, olha só, 180 gramas que você está vendo aqui em cima, 180 gramas, é a massa molar dessa substância toda. O que ele fez aqui, ó? Essa substância tem carbono, oxigênio, hidrogênio, ele já te deu calculado quanto que vale a massa de 1 mol para você não precisar calcular. Então, por exemplo, igual a água, né? A gente não faz lá água, H2O, 16, 1 total vai dar 18. Aqui ele já fez para você, ele já está te dando 180. Isso aqui é a massa molar, da tabela periódica, isso não muda. Esse 138 aqui é a massa molar da substância ácido salicílico. Ele já está te dando isso para você não precisar calcular, tá? Isso aqui não é dado experimental, isso aqui é fixo, tabela periódica, né? Mas como tem muito carbono, hidrogênio, oxigênio, para calcular todo mundo aqui, ele já deu para você, para facilitar o seu raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Ele quer produzir 450 mil gramas do AS, que é o medicamento. Só que o rendimento é de 50%. Então, 450 mil gramas seria para um rendimento de 50%. Para um rendimento de 100%, X vai dar o dobro, que é voltar lá aos 900 mil gramas de AAS. 900 mil gramas de AS. Esse cálculo inicial aqui, ó, foi só para descobrir aqui para um rendimento de 100%. Agora a gente vai lá para o cálculo estequiométrico propriamente dito. Se você observar a reação, ó, 1 mol de ácido salicílico produz 1 mol de ácido acetil salicílico. Tem um 1 aqui na frente que está subentendido, né? Para não escrever isso tudo, eu vou colocar assim, ó. 1 mol de AS gera 1 mol de AAS. 1 mol de ácido salicílico gera 1 mol de ácido acetil salicílico. Tudo bem?
Quanto que vale um mol de AS? Aí, off-God, ó. Quanto que vale um mol de AS? Ele deu no problema. Massa molar do AS igual a 138 gramas. Então, convertendo, ó, 138 gramas produz um mol de AAS, que no problema vale quantos? Ele deu 180 no cabeçalho, 180. Só vou abrir mais um slide aqui, porque vai ficar, para não ficar mais embolado do que já está, a gente terminar o problema. Todo mundo está acompanhando aí ou está viajando na maionese? Estou tentando. Tá, então vou só repetir essa linha aqui, ó. Só repetir essa linha, tá? Na próxima slide. De tentativa em tentativa é possível. Um dia você consegue. Vamos lá. 138 gramas de AS produzem 180 gramas de AAS. E aí, ele quer produzir para um rendimento aqui, ó. A internet está caindo toda hora. Ah, mas depois está gravado. Depois você dá um jeitinho de pegar lá. 900 mil gramas de AAS X. Ou seja, aqui eu estou considerando lá para o rendimento de 100%. Então, vai ficar, ó, 900 mil vezes 138. Ah, vai dar erro na minha calculadora, que eu estou com a calculadora vagabunda aqui, né? Dá para simplificar isso? Cortar um zero aqui, pelo menos? Vai ficar 90 mil vezes 138 dividido por 18. Isso vai dar 690 mil X, ó, gramas do ingrediente que ele precisa colocar, que é o AS. Em quilos, isso vai dar 900 mil gramas, vai dar 690 quilos de AS. Resposta do problema. Voltando lá. Alternativa letra E de dado. Beleza? Tá, eu não entendi por que você fez a primeira conta, no primeiro slide. Você só achou o mesmo número que tinha dado lá já. Foi a coincidência, Larissa. Foi a coincidência, por quê? Porque 450 mil gramas, né, é o que ele quer produzir para o rendimento de 50%. 100% é o dobro, né? São 2 vezes. E 2 vezes 450 mil, coincidentemente, deu 900 mil de novo. Coincidentemente. Por quê? Porque foi 50%. Se fosse 40%, daria outro número. Não é coincidência do problema. Entendi. Mais ou menos, né? Você entendeu? Entendeu, mas não se convenceu, né? Não. Pessoal, o problema é que essas coincidências não acontecem na... Outra maneira, off-God, rapidinho, depois você pergunta. Outra maneira de você responder, Larissa, olha. Esquece, então, isso que a gente colocou antes aqui. Esquece essa conta aqui, né? Vamos começar o cálculo daqui para baixo, ó. Daqui para baixo. 138 produz 180. Ao invés de pegar esses 900 aqui que eu peguei, eu pego esses 450 mil gramas aqui iniciais. Isso aí, obviamente, está no problema. Então eu apago isso, ó. Ao invés de escrever 900 mil, eu escrevo 450 mil gramas lá iniciais. Ó, pego essa massa aqui, ó, 450 mil gramas. 450 mil gramas de AS X. X vai dar igual a 450 mil, cortar um zero aqui para a calculadora dar certo, 450 mil, vai dar 45, né? Vezes 138 dividido por 18. Isso vai dar 345 mil gramas do AS aqui, ó. Só que até o momento, Larissa, eu não usei em momento nenhum o rendimento, né? Agora eu vou usar o rendimento, que vai dar a mesma resposta, ó. 345 mil gramas seria para um rendimento de 50%. De onde que eu tirei esse 50%? Do problema. Fala aqui, ó. Após a síntese, o rendimento é de 50%. Certo? 345 mil gramas seria para um rendimento de 50%. Para 100%, quanto que vai dar? X. X vai ser igual
10 vezes aquele número, dividido por 5, que vai dar, adivinhe, 690 mil gramas, que é a mesma coisa que 690 quilos. A única coisa que eu fiz aqui, que ao invés de aplicar o rendimento no início, como eu fiz antes, o percentual, eu apliquei depois o cálculo. Não faz diferença nenhuma. Entendeu, Larissa? Agora sim. Ah, garoto. Há vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Beleza? São 11h51. Eu só tinha mais um problema para fazer, e aí eu deixo para atendimento, se alguém quiser, tá bom? Esse outro problema, ao invés de ele dar os rendimentos, ele pede qual é o rendimento da reação. Seria o contrário, né? De novo, dá a pureza, e no outro problema pede pureza. Dá o rendimento, no outro problema pede o rendimento, né? Rendimento aqui em percentagem, ó, que vai, ele deu as respostas 100%, 90%, 80%, 70% e por aí vai. São duas vertentes da mesma ideia do problema. Show de bola? Ô, Felipe, ô, God, você queria me perguntar? Pergunta aí. Não, pode deixar, já. Tá. Alguma pergunta mais? Com isso, a gente encerra o assunto chamado cálculo estequiométrico. E aí eu vou, como de costume, deixar mais alguns exercícios. Agora a gente completa lá aquela lista, não tem mais exceções naquela lista. E aí, na semana que vem, na própria terça-feira, eu vou abrir aqui uma avaliação para vocês, né? Para ser feita no próprio AVA, no próprio sistema, de questões discursivas. Vocês vão ter a facilidade de conseguir poder consultar livro, consultar os colegas, né? Aproveitem esse momento, que a gente não teria na sala de aula. Enjoy! E basicamente vai ser isso. Vou abrir a avaliação, sei lá, 9 horas, a gente começa as aulas às 10, né? Vou abrir às 9 e vou encerrar ao meio-dia, por exemplo. Vão ter 3 horas para responder. Tá bom? Dúvidas? Pera, vai ter quanto tempo para responder? 3 horas. Ah, tá. Houve meia hora, eu falei, quê? Nem se for. The Flash. O Pedrinho está perguntando como que a gente vai enviar os cálculos. Os cálculos, no próprio sistema do AVA, no próprio sistema tem uma... Na prova que a gente monta, eu fiz isso para o terceiro ano, tem um espaço embaixo para responder, digitado, ou tem um espaço para anexar um arquivo como se fosse uma foto mesmo, tá? Tá bom. Tem essas duas opções. Eu prefiro não, deixa quieto, né? E pode escrever os cálculos? Pode sim, até prefiro. Aí eu vou pedir para quem for escrever manuscrito, né, para quem for tirar foto, para colocar a resposta final na região onde está o espaço para digitar, pelo menos a resposta final. Como é de cálculo, né, mantenha o desenvolvimento da questão no papel, né, e deixa a resposta final no espaço. Para quem quer responder tudo no espaço, sem problema nenhum, até prefiro. Show de bola? Parar de gravar aqui.